Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Power BI para todos. Eu sou Fernando Amaral, trabalho há mais de 10 anos com inteligência artificial e com Business Intelligence. Então nesta aula a gente vai ter uma introdução, a gente vai falar por que é importante se conhecer, ter capacidade de utilizar uma ferramenta de Business Intelligence. A gente vai estudar alguns conceitos rapidamente, não vai ser nada muito longo, e a gente vai tentar entender por que, uma vez que a gente precisa de uma ferramenta de visualização de dados, por que o Power BI, ok? Então, o conceito que eu trago aqui é que todo mundo precisa ter pelo menos um conhecimento básico de uma ferramenta de visualização de dados. E esta é a ideia do Power BI. O Power BI é uma ferramenta que traz o poder da visualização de dados para o usuário final. Ou seja, você não precisa de alguém especializado, né, do cara da TI ou de um programador para criar relatórios e dashboards, ok? Então, este é o conceito do Power BI. Então, antes da gente entender por que, né, a gente tem que usar o Power BI, a gente precisa entender o contexto em que o mundo se encontra hoje. Então, a gente tem que concordar que o mundo ele está num processo de grande transformação. E uma dessas transformações que o mundo está sofrendo é uma palavrinha aqui em inglês que se chama Big Data. E aqui eu trago um conceito de um autor, Fernando Amaral, eu acho que esse autor ele tem aí uma certa credibilidade. O conceito está no livro Introdução à Ciência de Dados, que diz o seguinte, ó, Big Data é o fenômeno da massificação de elementos de produção e armazenamento de dados, bem como os processos e tecnologias para extraí-los e analisá-los. Hoje em dia, a gente tem uma grande quantidade de produção de dados. Tudo ao seu redor hoje está produzindo dados. Você, neste momento, está produzindo dados. Seu celular está produzindo dados. Quando você passa, câmeras de segurança capturam imagens de você. Quando você acessa um aplicativo, quando você acessa a Smart TV, quando você liga o seu carro, ou seja, a gente está a todo momento produzindo dados. O mundo todo, né, tanto as pessoas, quanto as empresas, quanto os equipamentos, tudo está produzindo dados. E isso está mudando o mundo de uma forma muito interessante, de uma forma muito, eu diria assim, acentuada e rápida, né? São mudanças muito bruscas, muito grandes e que vem acontecendo de forma muito rápida, ok? Então isso é Big Data. E o que é Business Intelligence? É um outro conceito que a gente precisa entender. Business Intelligence é o processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento das informações que oferece suporte à gestão de negócios. Então existem dados sendo produzidos de muitas formas, em grande quantidade. As empresas precisam se apropriar, usar esses dados para ter diferencial competitivo. E este é o conceito de Business Intelligence, é transformar dados em informação. E uma das ferramentas mais importantes quando a gente fala de Business Intelligence são as ferramentas de visualização, como o Power BI. Então não adianta nada você ter grandes volumes de dados se você não consegue transformar esses dados em algo que lhe traga alguma vantagem. E um outro conceito importantíssimo que a gente precisa entender é o de inteligência artificial, que também hoje faz parte das nossas vidas, né? Então, por exemplo, quando você solicita um transporte pelo aplicativo, né, isso tudo é gerenciado por inteligência artificial. Quando você faz uma compra e você tem uma recomendação de um outro produto, isso é inteligência artificial, né? Então a inteligência artificial também ela está hoje no nosso dia a dia e a gente nem percebe. E o que é então inteligência artificial? É a capacidade das máquinas aprenderem e executarem atividades diversas com desempenho igual ou até superior ao dos humanos. Desempenho igual ou superior não quer dizer apenas que a máquina vai fazer melhor, mas às vezes, por exemplo, ela faz mais rápido, ela faz com um custo menor e às vezes até faz melhor, ok? A gente está cercado de casos hoje em que a inteligência artificial, por exemplo, ela acerta diagnósticos com mais precisão do que, por exemplo, um médico. E por que a gente precisa visualizar dados? Bom, então a gente já viu que existem muitos dados sendo produzidos,
A gente já viu que a gente pode usar esses dados para gerar inteligência, né? O computador pode se tornar inteligente usando esses dados. A gente já viu que é vital transformar esses dados em informação e conhecimento, mas por que visualização de dados? Então, imagine, por exemplo, que a sua organização ela tem uma pergunta, né? Ela quer saber quem são os melhores vendedores da empresa. Então você precisa usar dados para responder essa pergunta. E você pode fazer isso aqui, ó. Você pode ir lá no banco de dados, executar algumas consultas lá e trazer essa informação, ó. Os nossos maiores vendedores são o Capitolino Bahia, né, que vendeu 457 mil, depois o Hélio, depois o Simão, depois o Gado, depois o Daniel. Okay? Então você traz ali alguns dados e isso aqui não está errado. Só que você tem que concordar que eu visualizar, eu ter uma compreensão desses dados é um pouquinho mais complicado do que se eu tiver isso. Se eu tiver essa informação de uma forma visual. Então é disso que visualização de dados trata, né? É transformar os dados que já produziram informação de uma forma visual, de uma forma que os seres humanos tenham uma compreensão melhor deles. Vamos imaginar um outro caso aqui, ó. Como estão divididas nossas vendas entre homens e mulheres? E aí, por exemplo, de novo você traz ali um relatório. A gente tem divisão por gêneros, ó. Então, para os homens a gente vendeu 1,2 milhões, para mulheres 1,86 milhões. Tá, mas quanto isso significa proporcionalmente? Eu posso então adicionar aqui um percentual, ó. Então os homens, eles representam 39% e as mulheres 60%. Não tá errado, tá bom, mas imagine se eu pudesse mostrar isso, né? Se eu pudesse mostrar visualmente a divisão das nossas vendas entre homens e mulheres. E vejam que aqui nesses exemplos eu não estou forçando a barra, eu estou mostrando exemplos simples. Imagine se você quer ver vendas por mês. Imagine ver vendas por mês na forma de texto, na forma de uma tabela. Como que você vai comparar visualmente se a cada mês as vendas subiram ou desceram? Qualquer tipo de informação numa linha de tempo é complicado. Como você vai observar tendências se não for de uma forma visual? Né? As vendas estão descendo, estão crescendo, estão caindo? Como você vai comparar diferentes produtos? Como você vai ver projeções para o futuro? Então acho que fica claro aqui que a visualização de dados é um conceito fundamental e por isso que eu digo que todo mundo tinha que ser capaz, tinha que ter capacidade, deve ter capacidade de usar uma ferramenta de visualização de dados como o Power BI. E como eu falei, esse é o objetivo do Power BI, é ser uma ferramenta de Business Intelligence, uma ferramenta de visualização que qualquer um possa utilizar. Então o Power BI é uma ferramenta de visualização de dados. O termo mais comum que se usa é dashboards, né? Você cria dashboards com o Power BI, é criada para usuários finais e ela roda na nuvem. A gente vai ver durante o curso que a gente precisa baixar um aplicativo para o nosso computador, mas o core, né, o Power BI, ele roda na nuvem. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele roda no servidor da Microsoft. O programa não funciona no seu computador, instalado no seu computador. Ele funciona lá no computador da Microsoft na nuvem. E, claro, existem muitas ferramentas de Business Intelligence, né? Existem várias opções. Ora, por que você deveria usar o Power BI? Bom, aqui eu estou trazendo um gráfico que é gerado anualmente pelo Gartner. O Gartner é uma das consultorias mais conceituadas do mundo, que é um quadrante relacionado a Business Intelligence. E faz 13 anos consecutivos, você pode ver aqui, ó, que a Microsoft é líder. Ok? Se você está vendo este curso em 2020, ó, em janeiro de 2020, a Microsoft é considerada líder em Business Intelligence pelo 13º ano consecutivo. E quando a gente fala de Business Intelligence, obviamente que aí está incluído o Power BI. Então o Power BI, na minha opinião, é hoje a melhor ferramenta quando a gente fala de visualização de dados. Ela é mais amigável, mais intuitiva, mais fácil de utilizar e a que tem menor custo. Você vai ver que existem versões gratuitas, você não vai precisar pagar nada para utilizar. Se você vai usar corporativamente, aí sim você precisa, ela tem um custo, ok? Então,
Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao fascinante mundo da visualização de dados, bem-vindo ao Power BI.